passar do outono que as flores caem. As árvores soltam folhas e as folhas perecem no chão. Então, quando o inverno chega, a vida parece esperar a noite escura que não termina para o sol raiar. Parece que a vida se despede sem querer voltar. Assim são os dias de dores, frios, tristes, sem cores. Mas vai passar, eu sei que vai passar, e o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que fará brotar nos campos brotos de novas flores. Vamos vencer, mas vai passar, eu sei que vai passar, e o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que fará brotar nos campos brotos de novas flores. Vamos vencer. Sinta um novo perfume no ar. A primavera chegou, a vida florou, tempos de dor se foram e o amor reinou. Sorrisos e abraços são flores em regaços do novo mundo, da boa nova de luz, do reino de Jesus. Venceremos, mas vai passar, eu sei que vai passar, e o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que fará brotar nos campos brotos de novas flores. Vamos vencer, mas vai passar, eu sei que vai passar, e o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que fará brotar nos campos brotos de novas flores. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer, venceremos. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz. Com essa linda música do meu amigo Evaldo Júnior, Esperança, vamos vencer, tudo vai passar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixe então aos irmãos e irmãs o grande abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui de Comendador Levi Gasparian. É com muita alegria que retorno à Casa da Paz
para mais uma proposta de estudo, de reflexão, nesta doutrina abençoada que recebemos como oportunidade de aprendizado nessa existência. Que Deus abençoe, então, os nossos propósitos. A temática desta noite, vinculada a esse mês de setembro, mês de valorização à vida, morte voluntária e os valores de uma sociedade. No livro História do Suicídio, do historiador francês Georges Minois, ele nos apresenta uma pergunta formulada por Jean Black, sociólogo francês, em que ele indaga: o que existe de mais especificamente humano do que a morte voluntária? Nada, meus irmãos e irmãs, é mais intrínseco, mais inerente a nossas existências do que a morte. A única certeza que temos, que um dia retornaremos à pátria espiritual, que um dia a morte estará nos libertando deste corpo físico, necessárias experiências nesse mundo material, e continuaremos nossa existência conscientes no mundo espiritual. Só o homem é capaz de refletir sobre a sua própria existência e tomar a decisão de prolongá-la ou pôr fim a ela. Só nós, seres humanos, temos essa capacidade de pensar na realidade da vida, na realidade da morte, e de acordo com as verdades que construímos com relação à vida após a morte, nós tomaremos decisões de prolongar a vida ou de pôr fim a ela. Ainda, Georges Minois nos dizendo que a humanidade existe porque até o momento o homem encontrou motivos suficientes para permanecer vivo. Faz parte mesmo do nosso instinto de sobrevivência. E é justamente por causa desse instinto de sobrevivência e por termos essa capacidade de refletir sobre a vida ou a morte, que muitos encontraram motivos suficientes para estar vivo e dar continuidade, então, à humanidade. Mas alguns de nós, porém, decidiram na história da humanidade que não valia mais a pena viver esta vida, a sua vida, e preferiram partir por vontade própria antes de ser tragado pela doença, a velhice e a guerra. Vamos encontrar, meus irmãos, o suicídio, a morte voluntária, presente na nossa sociedade desde sempre. Esse livro, História do Suicídio, avança até a Antiguidade Clássica, mas especialmente começa suas pesquisas durante a Idade Feudal. E vamos perceber que o suicídio, a morte voluntária, está presente na nossa sociedade desde a antiguidade. É esta capacidade humana de refletir sobre a vida e sobre a morte, e de decidir continuar vivo ou buscar pela vontade própria, antes determinadas dores, determinadas situações, eliminar a vida e adentrar ao plano espiritual através do suicídio. Mas há uma pergunta no livro, feita por Georges Minois, que nos fez pensar e indagar e estruturar mesmo as reflexões que estamos propondo hoje aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Ele pergunta: cada um tinha suas razões e é importante compreendê-las, sim. Cada um tem uma razão que o faz superar o próprio instinto de sobrevivência e adentrar ao plano espiritual, buscando na morte voluntária este caminho. Cada um tinha sua razão. E é muito importante compreender essa atitude, porque ela revela os valores fundamentais de uma sociedade. Georges Minois apresenta essa indagação como uma pergunta, como uma interrogativa. Mas na sequência do seu livro, ele vai buscando, diante da morte voluntária, na história da nossa sociedade, encontrar
e falar desses valores fundamentais. Valores esses que não foram capazes de mostrar aquele irmão, aquela irmã, que num determinado momento da vida escolhe a morte voluntária como forma de fugir, de eliminar determinadas dores, determinadas situações por ele vivenciada. Daí então a pergunta: quais os valores fundamentais da nossa sociedade? Vejam que na imagem que nós utilizamos nesse instante, nós colocamos a nossa sociedade mostrando a diversidade que existe. Temos aí pessoas de várias etnias, temos aí pessoas de vários gêneros, pessoas que expressam diferentes filosofias religiosas. A diversidade, queridos irmãos e irmãs, é característica da própria criação. Estamos iniciando o período da primavera e ao percorrermos os caminhos nós vamos encontrar uma diversidade enorme de flores. Tamanhos, perfumes, cores, formas diferentes. Porque a diversidade em todos os campos é característica da nossa criação, da criação divina, característica da nossa existência. Quais os valores fundamentais da nossa sociedade? Os valores sociais são princípios e normas que orientam a forma como as pessoas de um mesmo grupo social vão viver. É importante nós entendermos nesta definição que os valores sociais, apesar de alguns valores, ou a grande maioria dos valores, abarcarem a sociedade humana como um todo, a divisão dessa sociedade em grupos sociais fazem com que valores absorvidos, valores vistos como verdades, naquele grupo social estabeleçam um sentimento de pertencimento ou não. Os valores sociais servem para tornar possível a vida em comunidade, a vida em sociedade, e estabelecer esse sentimento de coesão social. Sentimento esse que justamente cria grupos sociais diferentes. E em cada grupo esses valores vão estabelecendo um sentimento de pertencimento. Os valores sociais são valores compartilhados coletivamente, e quando falamos compartilhado coletivamente, eles são compartilhados também em diferentes grupos sociais. E geralmente ocupam uma função normativa na sociedade, um comportamento para uma sociedade. São padrões normativos impostos. No último feriado, tivemos a oportunidade de estarmos com os companheiros, num diálogo presencial com os companheiros do Grupo Espírita Fé e Caridade da cidade de Juiz de Fora. E ao chegarmos naquela casa, nós pegamos uma mensagem, dessas mensagens que ficam disponíveis na entrada, e justamente ali nós tínhamos uma mensagem de André Luiz, estabelecendo algumas normas de comportamento na casa espírita. Então vejam, eu busquei aquela mensagem e utilizei depois para reflexão junto com os nossos irmãos, como utilizo agora. Aquela mensagem de André Luiz, ela é específica para um grupo social, aos espíritas que frequentam uma casa espírita. André Luiz ali sugere alguns padrões normativos de comportamento durante uma reunião pública. E eles são específicos para os espíritas e para os espíritas que frequentam uma casa espírita. Aquela mensagem cria em nós um sentimento de pertencimento e estabelece padrões normativos. Agora é preciso entender e observar que valores sociais muitas das vezes estabelecem num grupo o sentimento de pertencimento, mas também exclui outras pessoas. Excluem pessoas que pertencem a outros grupos sociais. E essas pessoas, muitas das vezes,
estimuladas por valores que são compartilhados coletivamente, não sentem esse sentimento de pertencimento, muito pelo contrário, se sentem excluídos. Vejamos essa relação de 30 valores universais mais importantes. Então vamos ver que são valores que abarcam toda a sociedade, não importa os grupos sociais que se dividem por valores de pertencimento àquele grupo, sejam valores éticos, sejam valores religiosos, enfim. São valores universais. Sabedoria, bondade, amor, paz, misericórdia, beleza, harmonia, sobrevivência, tradição, obediência, religiosidade. Vejam nessa lista liberdade, igualdade, fraternidade. Nessa lista, então, temos realmente valores que estabelecem uma relação fraterna e equilibrada no grupo social da humanidade no planeta Terra. Mas vamos entender que esses valores são vistos e vivenciados de forma diferente. A paz, por exemplo, hoje deve ser um valor buscado e desejado por aqueles que estão em diversos grupos sociais no nosso planeta, vivendo a guerra, como ocorre hoje lá, Ucrânia e a Rússia. Tenho certeza que muitos companheiros que lá estão desejando demais essa paz, mas não estão vivenciando. Porque há divergências de valores, de buscas, de objetivos entre a sociedade russa e a sociedade ucraniana. Principalmente entre aqueles que estão no poder do Estado e que dirigem as ações daquela sociedade, estabelecem normas para aquela sociedade. E, nesse momento, existe uma busca de conquista de poder, onde o valor da paz na relação entre os povos é deixado de lado. Veja a questão da beleza. Eu brinco com as pessoas que ainda bem que nós tivemos as nossas mães que olhavam para nós e diziam assim, meu filho é lindo, como você é lindo. Mas muitos de nós fugimos à beleza, a um padrão de beleza estabelecido por alguns grupos sociais. E esse padrão de beleza estabelece não um sentimento de pertencimento, muito pelo contrário, um sentimento de exclusão, porque fisicamente não tem a condição de fazer parte daquele padrão de beleza, que é um padrão que é imposto à sociedade como um todo, mas que apenas algum grupo de pessoas tem a condição de se ver naquele padrão de beleza. Assim, o sentimento de religiosidade. Muitos estabelecem que esta ou aquela religião estão com a verdade. E muitas dessas religiões acabam indicando um caminho de preconceito com relação a companheiros de outras religiões, estabelecendo o mesmo confronto que gera violência. Então vejam que esses valores universais, dependendo do grupo social, ele não estabelece um sentimento de pertencimento a toda a coletividade humana e uma relação de fraternidade entre as pessoas e entre os povos. Por que isso? E aí nós vamos à pergunta 785 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga: qual o maior obstáculo ao progresso moral? E aí os Espíritos nos dizem o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade. Em Obras Póstumas, escreve Allan Kardec: se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Então nós vamos perceber, meus irmãos, que nas relações sociais e no estabelecimento de valores sociais na humanidade nos dias de hoje, nós temos muito forte ainda as expressões de orgulho e de egoísmo, demonstrando para nós que os valores do materialismo estão muito mais presentes na nossa sociedade
do que as concepções espiritualistas, principalmente aquelas que refletem os ensinamentos de Jesus que encontramos na Boa Nova. É por isso, então, que os amigos espirituais estabelecem a necessidade de combatermos na nossa sociedade toda e qualquer expressão de orgulho e de egoísmo, porque são expressões de valor da materialidade. Allan Kardec faz um comentário à questão 148 do Livro dos Espíritos, onde ele afirma: uma sociedade fundada sobre essa base, ou seja, a base do materialismo, traria em si mesmo germes da dissolução e os seus membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. E nós encontramos isso em grandes expressões, como são as expressões da guerra, existentes na nossa história em diversos momentos, como também nas expressões diárias, onde a violência, seja ela uma violência intelectual, seja a violência social, seja a violência física, está presente cada vez mais na nossa sociedade. Isso é a expressão dos valores sociais do materialismo, onde o egoísmo e o orgulho são bandeiras cada vez mais valorizadas. E continua ainda dizendo Kardec: o bem e o mal já não teriam sentido. O homem estaria certo em não pensar senão em si mesmo, e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais, os laços sociais estariam rompidos. E nesta realidade onde nós vivemos, a consequência vem sendo, desde muito tempo, a depressão, a profunda tristeza e, como consequência, a busca pela morte voluntária e pelo suicídio. Os valores sociais desta ordem determinaram caminhos para as relações sociais diante da morte voluntária, desde sempre. Sempre foi o abandono, a antecipação do julgamento do homem e da religião. E durante muito tempo, o suicídio foi considerado crime, meus irmãos, minhas irmãs. Tanto é que nas pesquisas históricas, para estudar essa temática, a busca são das fontes do judiciário. E não das fontes religiosas, por exemplo. Nós sabemos que durante muito tempo, a religião, na expressão da Igreja Católica, esteve acompanhando lado a lado o Estado e impunha sua vontade à sociedade. Então, os registros históricos são os registros das igrejas. Mas quando se trata do suicídio, nenhuma informação nós vamos encontrar nesses documentos, mas sim nos documentos do judiciário. Porque durante muito tempo a morte voluntária foi vista não só como um pecado muito sério, mas também como um crime. Vejam como se estabelecia, então, na morte de si mesmo, as consequências, o castigo que era dado àquele que cometia o suicídio, não só como um pecado que estabelecia para ele uma posição direta na eternidade, no inferno, sem direito a nenhuma oração, a nenhum pensamento que pudesse auxiliar aquele que cometia o suicídio, mas vejam o que se fazia com o corpo do suicida. Era arrastado pelas ruas, puxado por um cavalo, principalmente durante a Idade Média, início da Idade Moderna. Enforcava o corpo, queimava em fogueira, mutilava os corpos. A exibição dos corpos nus em praça pública. E vejam, por ser esse pecado, por ser visto como essa ofensa ao Criador que nos concede a vida, era impedido o enterro do corpo nos chamados Campos Santos. Os Campos Santos era todo o território em volta da igreja ou dentro da igreja, que naquela época se enterrava os corpos. Tempos depois é que foram surgindo os cemitérios por questões de saúde pública, os cemitérios afastados das cidades.
Mas durante esse período, o corpo do suicida não era permitido ser enterrado no Campo Santo. E para a família, o impositivo social muito ruim eram os bens serem confiscados, vivendo então dessa forma os suplícios da pobreza, da necessidade dos bens materiais. Mas é interessante observarmos, meus irmãos, que a visão, a relação dos valores sociais com a morte de si mesmo apresentava uma diferença com relação às classes sociais daquela época. Na Idade Média, nós sabemos, a estrutura social tinha na base os servos, e depois nós tínhamos, na sequência de poder, nós tínhamos os cavaleiros, os nobres e os cleros, que eram os representantes da igreja. Aos pobres, então, e é preciso lembrar que a morte voluntária era cometida por todas as categorias sociais, por pessoas em todas as categorias sociais, em ambos os sexos, mas para os pobres era visto como uma expressão de covardia, de egoísmo, de fuga pela tentação diabólica, porque não conseguiam enfrentar e aceitar resignadamente a miséria, a doença, o sofrimento físico. Então era visto como essa expressão de covardia, por isso que, principalmente para o pobre, todas aquelas retaliações que vimos anteriormente. Mas para os nobres e o clero era visto de forma diferenciada. O gesto da morte voluntária do suicida era visto como um gesto altruísta, um gesto de coragem e de sacrifício cristão. Era uma recusa à humilhação, à honra, era uma expressão de amor, de ciúme. Vejam que quando um rei, um cavaleiro nobre, diante de uma batalha, ele se via perdendo essa batalha para não sofrer a vergonha, a humilhação de ser preso e morto pelos seus inimigos, ele cometia então a morte voluntária. Essas expressões sociais que divergem valores com relação aos mais pobres e com relação àqueles que possuem o poder, seja o poder religioso, seja o poder econômico, seja o poder político, ainda é apresentado nos dias de hoje e a gente precisa ver com muito cuidado. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver os filmes sobre os Vingadores, temos uma cena no segundo filme que retrata muito bem essa questão da morte através da honra, do sacrifício e benefício das outras pessoas. Num determinado momento, onde os Vingadores eles vão em busca das pedras, e aqui é a pedra da alma, para que eles possam, juntando as pedras, ter o poder de enfrentar um inimigo da humanidade. Para adquirir a pedra da alma, era preciso que houvesse um sacrifício humano. E eles só souberam disso, e os dois personagens envolvidos nessa cena, a Viúva Negra e o Arqueiro, eles só souberam disso quando chegaram no lugar, no planeta, onde estava essa pedra. No diálogo que se segue, a Viúva Negra deixa muito claro, eles tinham uma amizade muito grande, eles se gostavam muito, mas ela mostra ao Arqueiro que ele tinha uma família. Ele tinha esposa, ele tinha filhos, e ela conhecia a família e a relação que ele tinha com essa família. Ela não. Então eles têm um embate, porque ele quer se sacrificar, ela também quer se sacrificar, até que ela vence esse embate e ela então se atira no abismo, buscando a morte voluntária. Qual é a imagem social que se passou durante essa cena para jovens, para adultos, para crianças? Que em determinadas situações é visto de forma favorável a morte voluntária. Então vejam como ainda hoje essa questão do suicídio, da morte voluntária é visto como honra, então como algo possível de ser realizado, ainda está tão presente na nossa sociedade, refletindo determinados valores que nós ainda vivemos. Então toda essa imagem negativa que se criou
com relação ao suicídio, excluindo as questões da honra, do sacrifício cristão, que foi abandonado pela própria igreja depois de um período, no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, criou esse silêncio, essa dissimulação que rodeia e vem rodeando durante muito tempo, instaurando um clima de mal-estar, principalmente na família daquele que cometeu o suicídio. Tanto que as pesquisas que procuram estabelecer, quantificar as pessoas durante um período que cometeram a morte voluntária, nem sempre conseguem expressar um número correto. Porque muitos não revelam que aquele companheiro, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele parente, cometeu o suicídio, a morte voluntária. Até mesmo porque ainda hoje, algumas religiões não oram pelos suicidas. E até porque, para que a família também e o suicida não seja julgado, não seja apontado o dedo, como se tivessem cometido algum equívoco muito grande, para que aquele companheiro ou aquela companheira possa ter buscado a morte voluntária. Quais os valores fundamentais da nossa sociedade? Vou trazer aqui a vocês um exemplo para que a gente possa analisar mais profundamente essa questão. É a história do soldado Antônio Figueiredo Sobrinho, que perseguia um suspeito durante um bico de vigia quando ele levou um tiro nas costas de um comparsa desse suspeito. Na época ele tinha 26 anos, estava em plena juventude, casado e era pai de 2 bebês. Ficou paraplégico. Desesperado com essa situação, com a sua nova condição, em um ano tentou 2 vezes acabar com a sua vida. À noite, sozinho no quarto, chegou a engatilhar a arma que usava e apontar para a cabeça. Desistiu em ambas ocasiões. Vejam por quê que o Antônio entrou nesse estado de tristeza, nesse estado de profunda depressão. Quais são os valores fundamentais da nossa sociedade que têm um peso na vida deste homem e na vida do homem? Ele, por ser policial, tem um peso do valor da masculinidade, né? Daquele que tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Precisa ser forte, se cobra demais ao homem que ele precisa ser forte. O homem não pode chorar, ele não pode lidar de forma tranquila com as suas emoções, porque isso transparece uma fraqueza. Eu sou de um tempo, e ainda trouxe isso, porque eu vivi essa experiência durante um período desempregado, eu me sentia muito mal, porque o homem é dado a responsabilidade de prover as necessidades da sua prole, da sua família. Então, esse valor da sociedade teve um peso muito grande para o Antônio Figueiredo. Veja o que ele diz. Ele achava que, tirando a própria vida, estaria tudo resolvido. Não traria mais vergonha para a minha família. Então, ele sentia, quem sentia vergonha era ele, por estar naquela condição, por não prover mais as necessidades, por não se ver mais como um homem, por estar numa condição de fraqueza perante aos seus. Ele sentia vergonha, como ele diz aqui, não teria mais de ver os meus filhos passando necessidade, nem meus colegas organizando vaquinha para fazer compra para mim. Então, diante dessa dor, diante dessa situação que tem uma base nos valores sociais, do grupo social em que ele está inserido, faltando a eles os valores espirituais, que demonstre que a vida continua após a morte e que a realidade que estaremos vivendo após essa existência estará vinculado muitas decisões que tomarmos nessa vida. Sem esses valores espirituais e vivendo de uma forma muito profunda os valores materiais que expressam o egoísmo e o orgulho, para ele era preferível buscar a morte voluntária do que buscar novos valores. Observar que ele poderia continuar vivendo
e provendo as necessidades de sua família. Vejam como os valores de uma sociedade têm um peso muito grande nas escolhas de determinadas pessoas. Eu conheço companheiros desse projeto de amar, diálogos masculinos restaurativos. E por que eu trouxe aqui? Porque nós não conhecemos a quantidade e não sabíamos que como o homem, a experiência no gênero masculino e os valores fundamentais que cercam esta experiência levam os homens a serem aqueles que mais casos possuem de suicídio na nossa sociedade. Maior do que mesmo os acidentes de trânsito e as violências em geral. São 10 mil casos de suicídio cometidos por ano por homens, somente aqui no Brasil. Os homens cometem mais suicídio do que as mulheres, quase que 4 vezes mais do que elas, pois para cada 100 mil habitantes, a taxa de homens representa 7,9, enquanto de mulheres é 2,9. E dizem esses companheiros, portanto, ser homem representa um fator de risco maior para o suicídio. E estudos têm relacionado os suicídios como uma questão de gênero. Assim, homens e mulheres se suicidariam quando não conseguem cumprir o seu papel tradicional de gênero, cumprir os valores tradicionais estabelecidos para o papel de homem e mulher. E imagine, então, aqueles que não vivem o papel que se estabeleceu como valor na nossa sociedade, nas questões de gênero, de homem e mulher, porque não se sentem na sua sexualidade, na expressão psicológica da sua sexualidade, não se sentem como homem ou mulher, que é a expressão que está no corpo físico em que estão encarnados. Imaginem esses, então, como lidar com os valores tradicionais de gênero da nossa sociedade. Então, para aqueles que não conhecem, nós temos aí o SOS Saúde Mental Masculina, terapia breve para homens, que vivendo as expressões dos valores sociais que nós estamos, e no projeto de amar, eles estabelecem, então, por conta disso, dessa situação, sofremos por nos calar, o homem se sofre por nos calar. Desculpe utilizar um termo aqui, mas quantas vezes nós já vimos pais, ou mesmo mães, diante de um filho, um homem que está chorando, dizendo, o homem não chora, isso é coisa de mariquinhas. E aí o homem é levado a silenciar as suas emoções e sentimentos. Desenvolvemos, então, uma inteligência emocional, né? Não desenvolvendo uma inteligência emocional, nem repertório dialógico não violento para lidar com as situações conflituosas da vida, e muitas vezes causamos dores e sofrimentos a nós mesmos, mas a outras pessoas também, porque o homem precisa se colocar como macho, e o macho é aquele que expressa a sua masculinidade através da violência. Se eu não posso mais fazer isso perante a sociedade, se eu não posso mais assumir as condições dos valores tradicionais ligados ao gênero, dependendo da situação, é preferível cometer o suicídio. E vejam que nós estamos enfrentando um acréscimo de 17% de suicídio nas Américas, isso conforme a Organização Mundial da Saúde 2021, e 43% aqui no Brasil. Vejam que nós vivemos um momento na nossa sociedade, eu estou falando apenas das expressões da masculinidade do homem. Nós estamos vivendo um momento aqui na nossa sociedade em que determinados valores tradicionais ligados ao gênero masculino estão sendo exacerbados. O desrespeito à mulher, a questão da expressão da violência em qualquer momento, o uso da arma. Vejam que, justamente nesse momento, nesse período gritante em que esses valores são colocados como valores necessários ao homem na sociedade brasileira, nós temos um crescimento do suicídio, da morte voluntária no Brasil, principalmente com relação aos homens. Mas não é só isso. As taxas mais altas de suicídio costumam também ocorrer entre os idosos. O que nós temos na sociedade hoje, os valores sociais com relação aos idosos? Eles são um encargo, eles são um peso para muitos de nós, porque adoecem.
porque já não trazem mais a juventude. É interessante, numa palestra há poucos dias agora, do César Sátiro, um companheiro estudioso da doutrina espírita lá do Canadá, tem um movimento espírita no Canadá, ele dá aula, ele é professor lá no Canadá, então ele estava falando dos jovens no Canadá durante a pandemia, quando foi tratado que na pandemia o maior grupo que desencarnava era o dos idosos. E os jovens dizendo qual a importância, o idoso já viveu muito, o idoso não precisa viver mais. E ele questionava, então, seus avós, os seus pais, não tem problema nenhum deles morrerem? Mas por que os jovens têm essa ideia, essa visão dos mais velhos? Porque nós vivemos uma sociedade que se valoriza demais a juventude, a saúde, a beleza física. E aí os velhos são opostos disso. Ao ponto de nós encontrarmos hoje propagandas de remédios para os idosos que mostram os idosos assim, bonitos, com saúde, saudável, rindo, felizes, mas com uma expressão de juventude. Então, os remédios que se vendem hoje para os idosos são quase que como remédios de fonte da juventude, para manter ativo, para manter bonito, porque o idoso é aquele que é mais devagar e a sociedade nossa só vive correndo, é aquele que é um peso. Ele se vê apenas como aquele que pode sustentar uma família, porque é o idoso que pode buscar um empréstimo, né, esse empréstimo consignado pelo INSS. E aí ele só vê assim, como aquele que serve como um banco. Então, muitos idosos, na solidão, vêm cometendo suicídio. Vejam com relação às crianças, às meninas, na faixa etária de 15 a 19 anos, o suicídio aparece como a segunda causa de morte entre as meninas após as complicações na gravidez. É a terceira causa entre os meninos, depois de acidentes de trânsito e violência. Cobra-se demais da nossa juventude hoje. Eu tenho uma filha, Tatiane, que está estudando no normal, fazendo normal aqui na cidade de Três Rios. Eu moro em Comendador Levi Gasparian, e ela estuda praticamente o dia todo, e ela vem nos trazendo os casos de jovens que estão tomando remédio para depressão, para ansiedade. Eles estudam, cobra-se demais, uma matéria atrás da outra, estuda, porque eles precisam se formar, eles precisam ter uma profissão, mas uma profissão que lhe renda dinheiro, que renda bons valores monetários, para que eles possam comprar e adquirir tudo aquilo que uma sociedade impõe como necessário para você ser feliz. Ninguém está falando de valores morais, mostrando que eu posso ter uma vida mais simples financeiramente, mas ser feliz, sem necessidade de comprar, de ter. Cobra-se demais que o jovem, no momento de pouca experiência, já estabeleça o que ele vai ser no seu futuro. O suicídio também está ligado às questões sociais. Vejam que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, sendo que 79% dos casos se concentram em países de baixa e média renda. Vejam, tudo isso ocorre por causa dos valores sociais que nós estamos abraçando na nossa sociedade, valores que expressam o orgulho e o egoísmo. Em 2012, nos dados da OMS, afirmando que o comportamento suicida é um fenômeno complexo, muito complexo. Não é causado apenas por um fator, mas por vários fatores interrelacionados. Mas vejam, prestem atenção nesses fatores, meus irmãos e minhas irmãs. Fatores pessoais, sociais, psicológicos, culturais e ambientais e biológicos. Entre esses, apenas os biológicos não refletem os valores sociais da nossa sociedade. Todos. As questões pessoais, as questões sociais, os distúrbios psicológicos, as questões culturais, as questões ambientais que nós vivemos hoje no nosso país, uma exacerbação, uma destruição da nossa floresta amazônica por causa de valores
da sociedade, busca de riqueza, busca do bem material, expressão exacerbada do egoísmo e do orgulho, levando-nos a uma série de problemas e de dores, ao sentimento de não pertencimento em determinados grupos, e aí a tristeza profunda e a depressão. E a tristeza, como diz o filósofo Renato Giannini, é vista como uma fraqueza. Nesse mundo altamente competitivo, que valoriza a saúde, que valoriza uma sociedade, uma felicidade, que é a expressão do ter e não do ser, estar triste, estar em depressão é sinal de fraqueza. E isso ninguém quer. Ninguém quer expressar a fraqueza. E aí temos uma mensagem belíssima, uma pequena mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos, a melancolia. E o segundo parágrafo nos diz: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade, à liberdade, porque nascemos para sermos felizes. Mesmo aqui na Terra, nós nascemos para sermos felizes, aspiramos a essa felicidade. Isso se esgota porque nós não conquistamos. Os valores fundamentais da nossa sociedade não trazem como objetivo para todas as pessoas a felicidade. Porque nós somos espíritos, o que nos traz felicidade são os valores do espírito. E aí os valores materiais não nos trazem felicidade. E a gente se cansa. A gente se cansa. Vem o desânimo. O corpo sofre a influência. Vem a lassidão, o abatimento, a apatia. Nós nos julgamos infelizes. E aí é o passo da melancolia, da tristeza profunda, da depressão. E quando não há volta, quando não encontram solução, muitos cometem o suicídio, a morte voluntária. E justamente por querer não mostrar fraqueza, é que muitos dizem eu estou bem, mas está sem vontade de viver, sem paciência, depressivo, magoado, isolado, sem amigos, cansado. O homem vive cansado, mas continua nessa vida desenfreada, em busca de valores tão passageiros e que não trazem a felicidade de nós. Vivemos então, irmãs e irmãos, uma crise de amor à vida e de alto amor. Esse é o reflexo dos valores sociais dos dias atuais. Qual o nosso papel, então, na prevenção à morte voluntária? O Espiritismo se preocupa fundamentalmente com a renovação do indivíduo, com a nossa reforma interior. Os valores e o conhecimento espírita, trazendo o Consolador à nossa realidade, são estímulos à vivenciação e à busca dos valores do espírito, porque essa é a nossa realidade. É um estímulo, então, à renovação do indivíduo. Isso terá uma consequência, a transformação da sociedade. Então, vejam, além da mudança individual e da influência que cada um possa exercer sobre o meio, sobre a sociedade, mudando os valores sociais, fazendo que haja valores que expressem mais o amor ao próximo, a fraternidade, a aceitação de cada indivíduo no seu momento e no seu grupo social, criando sempre sentimentos de pertencimento. É preciso considerar a possibilidade de atuação coletiva e organizada mais abrangente na busca de soluções para os problemas humanos. A doutrina espírita precisa ser colocada à disposição da sociedade. Lembramos da necessidade de levarmos o espiritismo para fora das quatro paredes do centro espírita. E há aí uma coisa muito importante quando Kardec nos diz que aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. Quem são os deserdados? São aqueles que não conseguem se adaptar
aos valores fundamentais da nossa vida. São aqueles que sofrem do corpo, sofrem da alma, que sofrem das questões materiais. A todos nós precisamos fazer com que sintam-se pertencentes à casa espírita. E aí eu gostaria de colocar para a reflexão dos nossos irmãos os deserdados das questões materiais, econômicas, que muitas das vezes são recebidos na casa espírita como aqueles que nos possibilitam a ação de caridade, mas que nós não fazemos esforço nenhum para que eles se sintam pertencentes à casa espírita. Quer ver um exemplo? Poucas são as casas espíritas que têm evangelização para os filhos dos irmãos do caminho, junto com os filhos da casa espírita. Normalmente é separado, quando tem. As atividades de assistência social, de recepção daqueles companheiros na nossa casa espírita, é feita em horário e em atividade diferente daquelas que nós realizamos com os frequentadores da casa. Então nós estamos nos afastando dos deserdados da vida, da sociedade, dos deserdados do Estado. E não criamos condições para que eles se sintam pertencentes à casa espírita. É preciso conhecer-nos, conhecer o outro e sobre a vida. É preciso mostrarmos que o conteúdo da doutrina espírita basicamente trata da imortalidade consciente após a morte. É essa a realidade que precisa ser clareada ao ser humano. Essa é a tarefa do Consolador. Porque só consciente dessa realidade é que teremos condições de superar os problemas que nos trazem a depressão, o sofrimento. Questionar a morte voluntária como solução às nossas dores. E é preciso, meu irmão, minha irmã, começarmos a estar atento à necessidade dos outros, cuidar de nós, mas cuidando dos outros. José Luiz, filósofo português, diz: amar é escutar. É estar atento ao outro, ser honesto e paciente, permitir-lhe que seja quem quer ser. E que cresça sempre, todos os dias. Pois que ninguém deve ser hoje o que foi ontem. Escutar. Quantos de nós verdadeiramente temos paciência de escutar aquele que está sofrendo? Mas não é esse de escutar aleatoriamente, não. Escutar com atenção, com desejo de ajudar aquele irmão. E não estou falando dos atendimentos fraternos na nossa casa espírita, que muitas das vezes nós fazemos curso para isso, não. Estou falando da expressão de amor para com o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Da mesma forma que em momentos de dor, de tristeza e sofrimento, nós desejamos que alguém possa nos ouvir, também devemos estar atentos à necessidade dos outros e encontrar nele esses sinais de alerta, de comportamentos diretos que demonstram depressão, angústia, melancolia e desejo de morte. São sentimentos, comportamentos que nos dão um alerta de que aquele irmão ou irmã possa buscar a morte voluntária como caminho de eliminar os seus sofrimentos. Mas é preciso estar atento, é preciso realmente vencer o egoísmo e o orgulho no trato da minha vida diária para encontrar o outro e ver o quanto que ele sofre. Quando isso é com uma criança, então, porque, meus irmãos, temos um número muito triste, muito grande, de crianças com 7, 8, 9, 10 anos que buscam suicídio, que se sentem humilhados, deprimidos, aflitos, que buscam automutilação, até mesmo estimulados por sites na internet. E um sorriso de uma criança pode esconder muita coisa. Essas crianças, esses jovens nossos, isolados nos seus quartos, se relacionando com o mundo através da internet, este mundo mesmo, esse mundo que estabelece esses valores egoístas e orgulhosos, valores que muitas das vezes não são alcançados por esses jovens, por essas crianças, que estão lá, sentindo a ausência dos pais, porque também estamos nós, isolados em nossos mundos egoístas e orgulhosos.
contou-nos uma determinada companheira a história de um reverendo que atuou durante muitos anos na seara protestante, de uma igreja tradicional do protestantismo em nosso país. E que após ser aposentado, ele não atuando mais no culto da sua igreja, ele era um homem que falava de Jesus, que falava do amor. No seu culto de despedida, trouxe palavras belíssimas. Ele vivia problemas em família também, porque por sermos cristãos, não significa que não teremos problemas nessa existência. Mas depois de aposentado, de não poder fazer mais o que ele fez durante muitos anos, em um determinado momento ele optou pela morte de si, atirando-se da janela de seu apartamento no 16º andar do edifício onde residia, um cristão. Como temos notícias também da morte voluntária de espíritas. Então não é uma questão apenas de saber, não é uma questão apenas de conhecer, mas é uma questão de viver a vida consciente de que ela continua, de que vai passar, como diz a música do meu querido irmão, vai passar e vamos vencer com Cristo. E é preciso compreender a dor do outro, respeitá-la, acolher e compreender o outro, falar sempre de esperança para nós e para o outro, não julgar o que cometeu o suicídio, não julgar a família, muito pelo contrário, apoiar a família, porque há casos de reincidência de suicídio em famílias daqueles que buscaram a morte voluntária. Orar pelos suicidas. Kardec nos trouxe isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, quando fala das preces espíritas, temos uma prece específica para os suicidas. Pode o Espiritismo prevenir o suicídio? Sim, o Espiritismo bem compreendido é preservativo da loucura e do suicídio, diz Allan Kardec. Então precisamos cada vez mais oferecer às pessoas a opção espírita, que bem compreendido, bem vivido, é esse preservativo à loucura, à depressão, à tristeza e ao suicídio. O suicídio nas obras básicas, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e Inferno. Temos uma série de obras tratando sobre esse tema, é importante conhecer, é importante divulgar. Existe um estudo, uma palestra do Dr. Sérgio Lopes, Suicídio, uma grande ilusão, na internet, muito bom. Existe também palestra do André Trigueiro sobre o suicídio. É importante ler, é importante ouvir, é importante estudar, não só para que possamos compreender e evitar esse caminho por nós mesmos, mas também de saber como proceder diante daqueles que se encontram perante uma escolha de buscar a morte de si mesmo como solução dos seus problemas. A terapêutica espírita, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre a do amor à vida. Sempre do amor à vida. E lembrar a nós e a todos que para Deus todos somos especiais. Somos filhos de Deus, deste Deus que criou esse universo tão diversificado, com tanta beleza, com tanta justiça, com tanto amor. Todos somos filhos especiais e somos únicos perante esse Pai. Assim deixamos aqui aos irmãos e irmãs essa palavra de esperança, mas de buscarmos estar sempre estudando a doutrina espírita, pois esse é o elemento de conhecimento que estará sempre dirigindo nossas ações e pensamentos ao bem, ao amor ao próximo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que haja paz, muita paz em nossos corações. Que assim seja.